no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. 9h29, nessa manhã de domingo, no show do Heleno Rodai. Está na hora de conversar mais uma vez com o médico Dr. Silvio Provenzano, meu amigo grande tricolor. E hoje vamos falar sobre um problema que pode ser evitado, mas caso haja contaminação, pode provocar danos irreparáveis, que são as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Por isso, hoje o Dr. Silvio está aqui prontinho, mais uma vez, para conversar comigo e com a família Tupi. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Antes de iniciar o programa, Serviço Saúde apresenta suas condolências às famílias dos pacientes que ontem, infelizmente, durante o transporte devido ao incêndio no SER do Lourenço Jorge, perderam a vida. Muito triste mesmo. Mas, enfim, vida que segue, vamos em frente, falar de um assunto muito importante e que nos últimos anos, Heleno, vem aumentando gradativamente o número de casos. Eu acredito que por conta de um certo descuido, de um certo relaxamento. Depois que se descobriu o antirretroviral, que é o coquetel para o tratamento do HIV, aquele pânico que havia nos anos 80 e também no começo dos anos 90, onde todo mundo saía de casa já com a camisinha no bolso, ia para mim se colocava a camisinha, não sabia, né? Isso aí deu uma sensação de relaxamento que é absolutamente errado. Porque mesmo havendo coquetel que impede a replicação do vírus, a doença é crônica. O vírus permanece no organismo de indivíduo o resto da vida, o que vai obrigá-lo a um tratamento contínuo. Então, o que são as doenças sexualmente transmissíveis? É como o próprio nome diz. É toda doença causada por um micro-organismo transmitida preferencialmente pela via sexual, através do ato sexual. E que podem ser causadas por bactérias, vírus ou parasitas. E que vai se manifestar, seja por corrimentos, tanto vaginal quanto peniano, seja pelo aparecimento de feridas, seja pelo aparecimento de bolhas ou até mesmo de verrugas. Isso deve chamar a atenção. Queria também aproveitar o nosso início do programa para alertar, apesar de estarmos no Novembro Azul, sobretudo as mulheres. Por quê? Porque muitas vezes é nelas que essa doença permanece com menos sintomatologia. O que é isso, doutor Silvio? No homem, muitas vezes, aparece logo a lesão no pênis, é fácil de identificar. Eventualmente, na mulher, a lesão está no colo do útero, portanto, na parte interna do corpo dela, sem ser possível a visualização da lesão. Entendi. Portanto, a mulher deve manter periodicamente as consultas com médico ginecologista, fazer exame de Papa Nicolau. Isso é muito importante, família Tupi. Certo. Doutor Silvio Provenzano, quais são os tipos de DSTs mais comuns? Então vamos lá, Heleno. Vamos começar pelas bacterianas. Então a gente tem a gonorreia ou blenorragia, que é causada por um diplococo gram-negativo Neisseria gonorreia. É uma doença que vai se manifestar. Vou falar delas primeiro, depois eu vou falar especificamente da gonorreia. Então a gonorreia é uma DST bacteriana, como a sífilis, como também o cancroide, o linfogranuloma venéreo, o granuloma inguinal e infecções que podem ser causadas pela Chlamydia trachomatis, pelo micoplasma e pelo ureaplasma. Você vê a quantidade de bactérias que podem ter na via sexual a sua forma de transmissão. Eu posso ter também DST de origem viral. E aí eu tenho basicamente o quê? O herpes genital, o molúsculo contagioso, o próprio HIV, que há pouco eu falei. O HPV, né? O HPV que dá origem àquelas verrugas, o chamado condiloma acuminado. E eu repito, é mais comum o diagnóstico, mais fácil o diagnóstico no homem do que na mulher. Tanto o homem quanto a mulher podem ter esse mesmo problema transmitido pela via sexual. Eu ainda posso ter as DSTs causadas por alguns parasitas. A mais comum é a tricomoníase, né, o tricomonas, que na mulher vai provocar um corrimento típico amarelo esverdeado com odor fétido. No homem é o contrário em caso de tricomonas. No homem é praticamente assintomático, ele não chega a ter muito corrimento peniano, ele pode ter o tricomonas e não tem nenhum sintoma, mas uma vez que
você teve o diagnóstico, seu parceiro, seu cônjuge, seu namorado tem que ser tratado também. Senão vai ficar reinfectando o tempo todo. Agora, me tira uma dúvida aqui. É verdade que a gonorreia, se não tratada adequadamente, pode causar infertilidade? Sim, vamos lá. A gonorreia, como eu disse agora há pouco, é causada por uma bactéria, que é a Neisseria gonorreia. É um diplococo gram-negativo, uma doença infecciosa, que no homem vai se manifestar principalmente pelo aparecimento de uma secreção peniana. Secreção essa que nas mulheres pode não ser visível, pode não ser percebido. Por quê? Porque algumas reações a essas DSTs, especialmente no sexo feminino, elas podem ser confundidas como reações orgânicas normais da mulher. Um pouco de secreção vaginal e não chega a dar atenção, já no homem não. É comum também que haja uma sensação típica de ardência na hora de urinar. Eventualmente uma dor no baixo ventre, né, afetando aquela parte da bexiga. E se a doença, apesar desses sintomas, e eu repito, no sexo masculino é muito mais evidente, portanto mais fácil de ser diagnosticado do que no sexo feminino. Isso pode evoluir. No homem tem algumas complicações. Uma muito comum é a chamada epididimite, né? Aquele epidídimo, que é o cordão que vai do testículo até o pênis, pode ter uma inflamação ali, provocando uma dor típica na região do saco escrotal. Na mulher, eu tenho duas complicações que são muito importantes com relação à tal da blenorragia, quando ela não é reconhecida. A Neisseria gonorreia, essa bactéria safadinha, ela pode subir em direção, por exemplo, à parte uterina, acometendo as trompas, aonde vai provocar um processo inflamatório, no meu querido mediquês, ou oforite. Esse processo inflamatório leva a uma cicatrização da trompa, tirando da trompa a permeabilidade. Família Tupi, para que serve a trompa? É exatamente um canal, um túnel, por onde o ovário ejeta o seu óvulo, de tal forma que seja possível a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E aí você acertou, viu, Heleno? É causa de infertilidade por conta disso. Entendi. Por quê? Porque no momento em que eu tiver essa inflamação na trompa, sobretudo se ela for bilateral, eu posso levar até a esterilidade. Qual é a diferença, aproveitando para a família Tupi entender mais um pouquinho da medicina? Infertilidade e esterilidade são as mesmas coisas? Não. A infertilidade é a dificuldade que a pessoa tem em reproduzir. Então, um homem que tem uma diminuição no número de espermatozoides, ou a mulher que tenha, por exemplo, um problema numa das trompas, onde ela, por exemplo, 12 meses no ano, ela consegue ovular 12 óvulos. Acredita-se que metade desses óvulos vão para uma trompa. Se aquela trompa for obstruída, ela não vai conseguir engravidar. Por quê? Porque o óvulo não passa. Eventualmente, a gonorreia, ela pode ser na mulher uma causa associada à chamada gravidez ectópica. Gravidez ectópica, doutor Silvio, é quando a gravidez ocorre fora do útero, que é a cavidade normal. E isso normalmente vai se transformar numa emergência, nas grandes emergências cirúrgicas. Por quê? Porque normalmente a trompa se rompe. E aí a ruptura da prenhez tubária, ela provoca sangramento, um choque na mulher, e é uma emergência cirúrgica. Uma outra complicação associada à gonorreia, e eu insisto no ponto, família Tupi, a gonorreia, que no homem é relativamente de fácil diagnóstico e fácil tratamento, na mulher o diagnóstico pode não ser tão fácil assim. O tratamento é tão fácil quanto no homem, uma vez que, por se tratar de uma doença bacteriana, o uso apropriado do antibiótico, prescrito sempre pelo médico, resolve o problema, mas pode provocar a chamada doença inflamatória pélvica. Que palavrão, o que é isso? É um quadro muito parecido com o da apendicite. Várias vezes chegamos na emergência e encontramos aquela paciente que chega com um quadro febril, uma dor intensa no baixo ventre, uma queda acentuada do estado geral. O médico examina, tem até aquela chamada irritação peritoneal. A gente comprime a barriga, solta subitamente, a dor é muito intensa. Isso faz pensar no diagnóstico de apendicite. Agora, é muito importante, por isso que eu digo, o médico emergencista, ele deveria ser muito mais valorizado do que ele é. Uma série de exames são necessários nessa hora, porque enquanto a apendicite, que é a principal emergência cirúrgica no mundo, a doença inflamatória pélvica é uma emergência, mas não é cirúrgica.
O tratamento é feito com repouso, soro, antibióticos adequados, e isso normalmente costuma ser mais do que suficiente para resolver o problema. Então você vê o quanto que é importante chegar numa emergência e o médico ter as condições adequadas para, acolhendo uma história, vida sexual ativa, fazer o exame físico, um exame de sangue, eventualmente colher alguma secreção, fazer um ultrassom quando disponível, uma tomografia, vai permitir a realização do diagnóstico correto e as medidas terapêuticas adequadas. Certo. Agora, doutor Silvio, é impressionante quando se fala em AIDS, as pessoas só relacionam a relações sexuais. Só que coisas simples do dia a dia podem atrapalhar, interferir nisso. Por exemplo, você vai fazer a sua unha lá e o alicate contaminado com o sangue de uma outra pessoa em contato com você, tá aí o problema, né, doutor Silvio? Na verdade, a gente sabe que, felizmente, o vírus HIV, que é o chamado vírus da imunodeficiência humana, ele sobrevive muito pouco tempo no ar ambiente, mas é um risco que se corre. É sempre bom você verificar se aquele material não está sujo de sangue, alguma coisa assim. Muito cuidado com tatuadores, não, o tatu, né? É verdade. Por conta das agulhas que são injetadas aquela tinta no subcutâneo, ver como é que é a esterilização daquele material. Ainda ocorre a infecção pelo HIV pelo compartilhamento de seringas, normalmente associado ao uso de drogas injetáveis. O pessoal já está doidão, já bebeu todas naquela festa rave, é um risco muito grande. Então, além da via sexual, a gente tem essa via e a da transfusão sanguínea. Se bem que essa via da transfusão sanguínea, na atualidade, ela é muito menos importante, porque há um cuidado geral com os bancos de sangue, tanto os oficiais do SUS como os privados, no sentido de fazer todos os testes necessários para se detectar as doenças passíveis de serem transmitidas pela transfusão, com certo cuidado. Eu vou tomar sangue, pode estar contaminado. Normalmente isso eu diria que é o erro de um diagnóstico mal feito, que é o absurdo. Então, isso praticamente não tem, mas é uma via de transmissão que a gente tem que citar para a família Tupi. Lembrar que algumas doenças sexualmente transmissíveis, e aí vai a garotada que se acha esperta, não é necessariamente pelo intercurso sexual, ou seja, pela relação sexual. Eu posso ter pela via anal e também pela via oral. E a forma melhor de prevenir, garotada, minha gente, e olha, inclusive o pessoal da terceira idade que acha que por ser da terceira idade está imune. Eu peguei já caso de HIV no vovô de 70 anos, que toda semana iria, digamos, fazer um programa e não tinha os cuidados, já tinha 70 anos, pegou HIV. Ele não morreu de velhice, nem de doença degenerativa, mas de complicações associadas ao próprio tratamento do HIV, que na idade dele já foram complicados. Camisinha. A gente tem duas opções, Helena. É o uso do preservativo masculino, a camisinha, ou então a laranjada. Esse assunto... Você não vai perguntar da laranjada. Ou falta de curiosidade, não poderia nunca ser médico. A laranjada faz uma laranjada e não faz nada. Toma a laranjada e pronto. É muito pouco curioso esse meu irmão. É verdade. Vamos continuar com esse assunto semana que vem, né? O assunto é extenso. Eu queria ter a oportunidade, graças a você, a Regina, a produção, de falar na semana que vem, particularmente, sobre dois assuntos importantes, a gente vai condensar, que é a sífilis e também a AIDS. São dois assuntos extensos. E eu queria falar o seguinte: o HPV, sobre o qual a doutora Regina Célia, um beijo para ela, falou com tanto brilhantismo, aqui associando ao câncer do colo uterino, no homem também pode provocar câncer, sabia, Helena? Câncer do pênis. Pois é. Então a gente tem as nossas filhas em casa e leva no posto para vacinar para HPV. Os meninos também têm que ser vacinados, normalmente a partir dos 11 anos, as meninas a partir dos 9. Fazer a vacina para HPV, por quê? É a que provoca aquela verruga no pênis, que é o condiloma cuminato. Esse tipo de lesão, evolutivamente, pode evoluir para um câncer de pênis. E o tratamento é a amputação do dito cujo. Nossa. Portanto, é melhor prevenir do que remediar. Família Tupi, prevenção ainda é a melhor solução. Falamos isso essa semana pelo CREMERGE, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Se prevenir sai caro, e em saúde a gente não gasta, a gente investe. Isso aí.
tratar complicações é sempre pior, porque além de tirar qualidade de vida, sai muito mais caro no bolso. Sem dúvida. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique com Deus, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, família Tupi, uma semana abençoada. Obrigado, Heleno, beijo. Tchau, tchau, querido. Vai com Deus. Show do Heleno.